Bom, a gente precisa comentar algumas coisas aqui, plebiscito para SAF, algumas coisas em relação à política, mas vamos falar também de futebol. O Corinthians está fazendo algumas contratações meias assim, bom, eu vou externar obviamente a minha opinião sobre isso. Alisson, Júnior Santos, Coringão no mercado da bola. Vamos comentar algumas coisas que estão rolando nos bastidores do Corinthians? Antes, eu vou pedir, você que já é inscrito obviamente aqui nesse canal, para deixar o like. O seu like fortalece demais, tá? O nosso canal aqui, o nosso vídeo. Então, por gentileza, você que já conhece, deixa o like. Você que é novo, tá chegando agora, sejam bem-vindos. Meu nome é Jordan, esse é o canal Jordan Corintiano, é apenas um torcedor comentando do Corinthians na plataforma do YouTube. Bora falar de timão sem mais enrolação, porque eu já vou tecer, obviamente, aqui, porque não dá, tá, galera? Eu vou tecer a minha crítica a essa contratação do Alisson. A notícia do lance é que o Corinthians chegou a um acordo com o São Paulo para a contratação do meio-campista Alisson por empréstimo. Um cara que tá encostado no São Paulo desde 2024 praticamente, porque o futebol considerável que ele jogou foi em 2023. Desde então ele não joga mais bola, né? É um cara que sofreu uma lesão ligamentar, não rende mais, e o São Paulo tá se livrando desse jogador e deve estar dando graças a Deus. Porque o Dorival Júnior, quando ele enxerga o Alisson, ele vê o Tony Kroos, né? Então o Dorival Júnior quer, porque quer a contratação do Alisson. Eu não sei como é que o Marcelo Paz vê isso daqui, mas, cara, na minha opinião, é absurdo. Eu sou completamente contra a contratação do Alisson, porque é um cara improdutível, é um cara que já não entrega mais esportivamente falando. Com todo o respeito, tá? Não dá, é um bagre. Né? Que força assim o Dorival Júnior tem pra trazer esse jogador, cara? Aí de repente o Dorival sai do Corinthians, aí a gente fica com um bagre aqui. Né? Então eu acho que o Marcelo Paes deveria ter um pouco mais de influência para tentar barrar essa contratação aqui, porque na minha opinião, tá, é absurda você trazer o Alisson. E ainda mais, e esse que é o pior, né? Esse é o pior ponto ainda. O Corinthians ainda teria que pagar 1,5 milhão ao final para ter o Alisson, né? Até o fim de 2026, com opção de compra em definitivo após o período. Agora as diretorias discutem detalhes sobre o modelo de pagamento para concretizar a negociação. O Corinthians ainda vai pagar ainda pelo empréstimo do Alisson, né? Vai arcar com os salários. Então, tipo assim, mano, é absurdo, cara. É só no Corinthians mesmo, né, que acontece essas coisas. E quando o Corinthians trabalha assim, quando ele empresta um jogador, quem paga 100% dos salários ao emprestar o jogador é o próprio Corinthians. Olha os moldes que são feitos, né? Então o Corinthians paga o salário de todo mundo quando empresta. Mas quando a gente recebe algum jogador aqui, que vem de empréstimo de outro clube, quem arca com 100% do salário é o Corinthians. Eu não sei como é que o Corinthians consegue abrir as pernas para esses clubes assim. Tô emprestando meu jogador e eu ainda pago 100% do salário. Como é que você alivia a folha desse jeito? Você não alivia a folha, né? Não tem como aliviar a folha desse jeito. Mas é as coisas que são feitas dentro do Corinthians também, né? Enfim, eu sou totalmente contra, tá, a contratação do Alisson. O Tony Kroos, do Dorival Júnior, né? Porque é impressionante, tá? Bom, tem também aqui a questão do Júnior Santos, tá? Que o Corinthians negocia a contratação do atacante Júnior Santos do Atlético Mineiro, mas tá saindo algumas coisas aqui, né? Porque o Atlético Mineiro tá colocando o Santos como uma segunda opção de empréstimo, justamente para poder pressionar o Corinthians para se livrar do jogador rapidamente. Acabou de sair essa notícia. Tem 4 minutos da gravação desse vídeo aqui que eu tô comentando com vocês isso, tá? Que saiu a notícia. Que o Atlético Mineiro já colocou o Júnior Santos como opção no Santos, justamente para fazer o Corinthians decidir logo sobre o atacante. Porque a estratégia é essa: ceder o atacante Júnior Santos ao Corinthians, aliviar a folha do Atlético Mineiro, né? Porque você empresta o jogador ao Corinthians de 31 anos e quem vai arcar 100% com o salário é o Corinthians. Só que a estratégia é o quê? Bom, coloca o Santos na jogada, porque aí o Corinthians decide de forma rápida se quer, se não quer. Né? O Corinthians que estava meio avançado aqui com o Júnior Santos agora ganha uma nova opção, que é o Santos, tá? Jogador de 31 anos, o Júnior Santos, e eu vou falar a real, minha opinião, tem potência pelo que eu tava vendo aqui, tem velocidade, é um jogador forte, não é um primor técnico de jogador, obviamente, ele às vezes pode errar passe de 3 metros ali, como pode acertar um passe longo interessante, é um jogador de nível médio, né? Porém, teve seus bons momentos pelo Botafogo, foi artilheiro, mas sofreu uma lesão ligamentar na coxa, não lembro se foi na direita ou na esquerda. Depois foi pro Atlético Mineiro, né? Teve um bom momento também lá no Atlético, mas sofreu lesão também. É um jogador que vive sofrendo de lesões, tá encostado também no Atlético Mineiro e não é aproveitado. E o Atlético Mineiro, obviamente, quer se livrar logo do jogador. É um jogador, se tiver bem fisicamente, é importante, é interessante, é um ponta de velocidade. E ele infiltra, né, pelo meio ali, tem boas jogadas. Enfim, é um jogador que chega muito bem ao ataque,
tem qualidade, né? Mas a questão é os problemas físicos desse jogador. E aqui que me põe a dúvida, tá? Porque não adianta você trazer um jogador do Atlético Mineiro que tá encostado, que não consegue jogar. Ele teve 17 jogos, né, na última temporada e 2 gols, tá? Então é um jogador que tá sofrendo com lesões. O Corinthians também analisa essa questão, tá? Mas o Júnior Santos pode pintar no Corinthians. Minha opinião, eu acho que, tipo, dá pra apostar. Eu ainda tenho mais expectativas no Júnior Santos do que no próprio Alisson, tá? Minha opinião. Eu acho que dá pra apostar. Só que a questão é que o Corinthians vai pagar 100% dos salários, né? Então o Corinthians sempre arca, né, com salário, quando recebe algum jogador de algum outro clube, né? Mas quando o Corinthians cede um jogador, quem paga 100% do salário é o Corinthians, né? Então essas coisas não me descem, tá? De verdade, não me descem. Mas o Júnior Santos é uma opção, né, de mercado aí pro Corinthians. Vamos ver o que rola. Vamos ver o que rola, porque agora o Santos parece que tá na parada aí. Vamos ver o que rola, tá, galera? Mas é um bom jogador quando está bem, tá? Eu acho que pode chegar ali pra compor elenco e tal. Não sei. Eu tenho expectativas até maiores com o Júnior Santos do que com o Alisson, tá? É a minha opinião, tá? Galera, falando um pouquinho aqui da política do clube, né, pra poder encerrar esse vídeo aqui, ó, saiu a notícia que após mais de um ano de tentativas, o Corinthians teve aprovado o seu plano de pagamento de dívidas pela Justiça via RCE. O clube terá 10 anos para quitar cerca de 400 milhões a fornecedores, empresários, jogadores e etc, tá? Então o Corinthians tirou dinheiro da onde? Bom, já comentei com vocês em alguns vídeos atrás como o Corinthians ele adianta dinheiro, né? Ele adianta dinheiro com credores, empresários. Em troca, a gente cede direitos de joias da base, né? Então, basicamente, você coloca o clube como um refém de empresários, mas a gente adianta uma boa grana com eles, né? Então, beleza. Então, a gente adianta dinheiro com credores, com empresários. Depois a gente adianta dinheiro com LFU, né? A gente adianta dinheiro com o mundo e o fundo pra gente pagar as nossas dívidas. E a bomba, ela estoura só lá na frente. Então, tá tudo tranquilo, tudo suave. 450 milhões para pagar. A pergunta é, o Corinthians ele vai conseguir pagar isso aqui? O presidente vai pagar isso aqui? Porque assim, isso é bom ou é ruim pro Corinthians essa notícia? Bom, pro Corinthians, no modelo que está associativo, né, de forma de instituição como está, é uma ótima notícia, porque você vai se aliviar, você vai pagar 450 milhões em dívidas. Claro, o estádio não tá incluído nisso aqui, tá? Esqueçam, tá? É só aqui a questão com o empresário, jogadores, a questão da dívida do estádio não tá. É a dívida que mais prejudica o Corinthians, é do estádio, né? Os juros elevadíssimos, enfim. Mas o Corinthians vai conseguir pagar isso aqui, porque se vacilar na primeira parcela, irmão, aí a justiça entra, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Então, para um modelo associativo, isso aqui é uma baita notícia, porque os caras continuam ganhando sobrevida lá. Para quem quer uma SAF no clube, né, para quem quer uma intervenção judicial, já não é uma notícia tão boa. Eu sou contra o modelo associativo de hoje. Eu sou contra, tá? Então eu prefiro que o clube vire uma SAF. Obviamente eu apoio aqui, todo mundo sabe, a SAFiel. E se não for a SAFiel, eu prefiro uma intervenção judicial. Gaviões da Fiel, inclusive, se pronunciou aqui esses dias. Esses dias não, né? Foi ontem, né? Que a Gaviões se pronunciou aqui, querendo a expulsão do André Sanches, do Willian Monteiro Alves e também do Augusto Melo, tá? São os ex-presidentes que lesaram o clube, né? E que os nossos dirigentes não fazem nada. Nosso Osmar Stable, ele não faz nada. E a Gaviões exigem a saída desses caras antes mesmo do pleito, né, de 2026, da escolha de um novo presidente. Então eles exigem a saída desses caras antes das eleições acontecerem. Eles precisam sair. Mas parece que a jogadinha de fumaça aí agora é o plebiscito para SAF que está sendo discutido, é a audiência pública que está acontecendo, pública, né? Mas vocês sabem que é privada e comparece, sei lá, 12 conselheiros, meia dúzia de conselheiros lá, de 300 que existem, né? De 300 comandantes do Corinthians, só aparece meia dúzia lá para poder acompanhar essa audiência, discutir isso e aquilo, enchendo linguiça, enquanto os caras que precisam ser punidos estão aí, estão de boa. Não, mas vamos abrir uma comissão, vamos fazer um negocinho aqui, um negocinho colar e não sei o quê. Assim, é aquela jogadinha de fumaça básica. Plebiscito para SAF que está sendo discutido e comentado. Bom, aqui eu tenho muitas desconfianças referente a isso, até porque eu já comentei com vocês que o Marcelo Paes é um profissional excelente, chega no Corinthians para profissionalizar essa parte do futebol,
Mas eu preciso dizer para vocês, e eu acho que eu já até comentei isso aqui, que foi ele que implantou o modelo de SAF do Fortaleza. Só que o modelo de SAF do Fortaleza é um modelo de SAF de associativo lá. Porém, como é um modelo de SAF do associativo, não tem nenhuma injeção de capital externo dentro do clube, tá? Dinheiro. Nenhum investidor até hoje no Fortaleza colocou dinheiro lá. Por que que não colocou? Porque quem tem 100% dos direitos, quem comanda 100% o Fortaleza, são os associados. É o clube lá social que comanda. Então nenhum investidor maluco vai colocar seu dinheiro em algo que ele não tem controle. Então não vou pôr dinheiro se eu não tenho controle, tá, do meu investimento. É impossível. Então o modelo associativo do Fortaleza existe, mas o modelo SAF, né, do associativo existe, mas não funciona, basicamente. Tá lá, existe, tá lá, tudo lá. Ninguém investe, tá? E eu vejo que a intenção da galera do Parque São Jorge é tentar fazer a mesma coisa, porque aí você continua mamando na teta, mesmo que não tenha um capital, né, externo, mas somos SAF agora. Os impostos vão diminuir para quem se tornar uma SAF. Saiu a notícia e vocês viram aí esses dias. SAF 6%, clube associativo 15%. Então eu me torno uma SAF aqui, eu sou um clube associativo disfarçado de uma SAF, viramos uma SAF, 50% do clube associativo fica com nós, fica com a gente, 49% para quem quiser investir no Corinthians, né? E não vai ter nenhum louco que vai investir no Corinthians, porque 49% não detém o poder no clube. Quem detém o poder no clube é quem tem 50%, logo a maioria sempre vence. E quem é a maioria? É o clube associativo. Então quem é o louco que também vai colocar dinheiro no Corinthians? Não tem, não existe. Então essa intenção de trazer o Marcelo Paz, abra um olho aí, galera, porque eu acho que para fazer a tal da safadinha, da safadeza, da SAF do clube associativo, pois é, vamos ficar de olhos abertos aí. Marcelo Paz é um bom profissional, porém, é aquela, ele tá fechado ali com a galera, ele tá prestando serviço para a gestão atual, que não quer ver o bem do clube, obviamente, e quer continuar mamando na teta na forma que está do clube associativo, tá? Então, abram os olhos de vocês, fiquem espertos, porque eles querem uma SAF de associativo. Safiel, esquece, eles rejeitam, né? Mas a minha esperança hoje é uma intervenção judicial. Só uma intervenção para salvar. Vamos acompanhar, o Poder Judiciário já voltou, as coisas vão começar a andar, esse ano promete, vamos ver o que rola, tá? Bom, tem jogo contra o Santos aí, vamos ver como é que o Corinthians vai se comportar, depois a gente vai chegar comentando aqui, tá? Sobre esse jogo, possivelmente, ó, na sexta-feira vai ter uma live aqui à noite. Talvez, nesse canal, talvez, tá? Por que eu tô falando isso? Que eu fui convidado pelo canal Corintiano Informa, o André, né, do Corintiano Informa. Eu vou fazer uma live com ele na sexta-feira. Aí eu vou ver se dá pra colocar aqui também nesse canal, tá? Se não der, eu vou aparecer lá no canal do André Corintiano Informa, tá? Já tô avisando aqui pra vocês na sexta-feira, tá? Comentar um pouquinho em relação ao jogo do Santos, o que tá rolando das últimas notícias na sexta-feira. Então, se vocês quiserem acompanhar lá, vai ser uma live, tá? No canal Corintiano Informa, junto com o André. Tá bom, galera? Então, esse é o recado que eu queria deixar aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal. A gente volta na próxima com mais notícias e informações do Corinthians. Beleza? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!